Thank you. Thank you. Very much. Entendi. Understand. Vocês estão bons de inglês, hein? Bom, predições do Evangelho, agora maldição contra os fariseus. Os fariseus não era bravo, não era fácil não, né? Até hoje, né? Até hoje. Isso que eu ia falar, nós somos muito ainda, né? Temos muitos resquícios dessa época, né? Será que tem muito? Claro que tem. É comportamento egoísta, né? Cheio de orgulho. É o que mais tem entre nós. E foi uma motivação para Jesus destacar, né? Tinha que destacar isso, né? Tinha que falar a respeito como exemplo, como para acordar mesmo. Eu acho que, como temos na história assim, sempre uma tendência, e até hoje é assim, uma tendência de colocar as representatividades ou as referências divinas, porque a gente sempre quer uma pessoa que é o salvador da pátria, é a pessoa que vai indicar os caminhos. Então, Jesus estava, na época, muito forte, muito assim, propagado, né? Então, ele podia falar, ele podia realmente usar da condição dele para poder falar algo que servisse, né? Então aqui a gente vê que, por esse respeito, Jesus teve a condição de falar. E aos fariseus, aos saduceus, né? E todos são mais ou menos escribas, né? São aqueles que estavam cumprindo as suas escritas, as suas leis, porque eles faziam leis porque eram destacados, eram homens que escreviam muito bem, eram homens do verbo, da escrita. E então eram mais assim destacados também entre a sociedade. Então, com relação a isso, o que um fariseu muitas vezes fazia? A gente vai ver aí na frente as condenações, vamos dizer assim, o ai de vós, de Jesus, quando ele mencionava eles como exemplo e os cuidados que deveriam ter com relação à vida que levavam. Mas vamos lá no 22 aí, primeiro, que Jesus falou aí da questão do batismo, né? Ou seja, aqueles que estavam indo com a cara que tinha, ser batizado. Eu remeto muito isso aqui ao homem que é chamado de papapás, né? Vamos dizer o seguinte: você chega na casa espírita no último horário, não quer ouvir a palestra, está cheio de problemas causados por aí afora, e chega lá, acha que a equipe de médiuns passistas tem que dar conta do recado. Vai lá para limpar. Isso na igreja a gente vê que também tem aqueles que chegam lá e confessar o padre, quer confessar o padre, e ao confessar, a gente vê que o indivíduo se sai com as palavras do padre mais limpo, né? Mais sereno. Deve ser alguma coisa mágica, porque a mente ainda continua com a cobrança. Como é que faz? Ele vai lá, mas não consegue ter a paz, né? Então, aqui era uma crítica de Jesus, né? Vamos dizer assim, para esses que iam assim buscar e acorrer ao batizado. E aí Jesus, o que ele falou? Olha lá, vamos ver na historiazinha. Quem lê para nós o 22?
João Batista. João Batista. Vendo vários dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que deve cair sobre vós? Fazei, pois, dignos frutos de penitência, e não penseis em vos dizer: nós temos Abraão por pai. Ora, eu vos declaro que Deus pode fazer nascer, mesmo dessas pedras, filhos a Abraão, porque o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, versículos 7 a 10. Aqui a gente tem uma passagem falando o quê? Por que chama a raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Por que víboras? A gente viu lá atrás que a cobra é um exemplo que rasteja, né, na terra, é aquele que realmente traz a sua variante de onde veio. Então, ele poderia se comportar diferente, mas ele é um espírito que vem como uma cobra, como uma víbora na terra, mesmo sendo vindo de outros planos, porque a gente sabe que aqui nós tínhamos a presença dos capelinos, né? Então, tinha o hábito de capela, tinha aqueles resistentes no seu formato de viver, nas suas condições de viver, expressava aqui as suas condições, ainda muito julgadores, né? O que um fariseu fazia? Eles defendiam rigorosamente a observância da lei. O que um saduceu fazia? Eles achavam que Deus existia só Deus, não existiam entidades espirituais. Então, era um radicalismo. Se não entrasse dentro disso, eles condenavam. Apesar de terem funções administrativas, por serem inteligentes, né, eram homens que realmente tinham seus defeitos vindos de onde? De capela. Então, o planeta ele recebeu essas almas, desses espíritos, com seus erros. Não porque veio para o planeta Terra vai mudar o jeito de ser. Não, eles vieram com os mesmos hábitos. Se você for para um outro planeta aí, qualquer, você vai levar você, o que você pensa, o que você é. Não, vou chegar num outro planeta e vou ser outra pessoa. Não, quando eu desencarnar, eu vou ser outra pessoa. Vai ser não, aí você vai ser do jeito que você é, né? E aqui eles se apresentavam as condições deles. Então, como é que eles conseguiam fazer ter uma cara agora para ser batizado, sendo que antes eles só faziam perseguições e só fazem perseguições aos outros, né? Então, por que você então não produz então dignos frutos de penitência? Não penseis em dizer que de vós para convosco temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que dessas próprias pedras nasçam filhos de Abraão. Ou seja, está buscando o batismo como uma fuga do defeito dele, né? Estavam acostumados a recorrer, ele cita que Abraão, né, como todos na época tinham essa tendência de buscar uma salvação em alguém, mas eles estão distantes, eles estavam buscando uma penitência fácil, mas
o que eles deveriam fazer é buscar Deus, né? Aí Jesus aí quis mostrar o poder de Deus, né? E ele poderia fazer, inclusive, nascer filhos das próprias pedras, porque Abraão era um chefe que conduzia os povos. Então, ele tinha como exemplo em tudo. Tudo que você ia falar naquela época era exemplo de Abraão, porque ele conduzia há 730 anos antes do Cristo, foi um homem que conduzia o seu povo, conduzia como um pai. Ele era um pai, então tudo que tinha de problema ia para ele resolver. Chegava na mesa dele para ele resolver. Então, como é que a pessoa consegue buscar um ser supremo, conservando todas essas tendências ruins, essas tendências sobre o mal, né, que esse povo tinha? Então, mais um chamamento, né? E fala aqui, se não tomar cuidado, o machado vai correr, vai cortar pelas raízes, e aquela árvore que não for boa vai ser arrancada. Então, não adianta a gente ir lá no passe, toma passe e não mudar nada. Mas é o que geralmente acontece. Vocês acham que é mera coincidência? De forma nenhuma. Nós Daniel, temos... Oi? eu vejo aqui o que acontece. Quando nós estávamos na infância, ou seja, os ensinamentos de Abraão, de Isaac, Jacó, que foram os patriarcas, ou seja, para aquela época que éramos ainda infantis, a espiritualidade realmente se encontrava num período de infância, ou seja, todos os ensinamentos estavam voltados para cultos exteriores, ou seja, eram os sacrifícios de animais, os sacrifícios do produto agrícola, era tudo manifestação exterior para demonstrar a sua fé em Deus. Então, e nessa época que quando Jesus extinguiu todas as manifestações externas, ou seja, que passou a lei a ser escrita na nossa consciência, no nosso íntimo, então o que acontece? Principalmente os fariseus, que eram aqueles que defendiam e que praticavam essas ações exteriores, eles continuaram apegados a essas ações exteriores, ou seja, eles não conseguiram assimilar a mudança que Jesus trouxe. Então, por isso que através do batismo, que era também uma manifestação exterior, eles acreditavam piamente que através do batismo eles seriam salvos, assim como a gente tem na Igreja Católica até hoje, os sacramentos, que são atos ainda exteriores, que eu até 9 anos atrás, acreditava plenamente na confissão, que, ou seja, a partir do momento que você se confessasse, Deus estaria perdoando os seus pecados. E assim existem muitas pessoas que ainda pensam assim e continuam trabalhando o exterior e em detrimento do interior. Então, acho que essa aqui é a grande lição, porque Jesus, ele falou, a partir de agora, a lei não está escrita mais nas tábuas de pedras. A lei está escrito, não é no Alcorão, não é na Bíblia, ela está escrita na sua consciência, ou seja, a partir da vinda de Jesus, nós deveríamos ter assimilado isso e passado dos atos, das atitudes exteriores para as interiores. E eu acho que esse aqui é um exemplo muito claro disso, de que os fariseus realmente não conseguiram enxergar isso.
Exatamente. E até hoje a gente tem gente querendo confessar até no centro, né? Para limpar sua consciência, né? Outro tempo aí atrás teve uma pessoa, você ouve confissão? Eu falei assim, olha, se não for muito séria... Não me comprometa. Se não for muito séria... mais ou menos. Você acredita que ela contou? Aí eu fiquei muito, assim, preocupado na época, né, porque ela estava falando que compartilhou um crime. Compartilhou um crime. E aquilo, você ouvir, é muito chato, né? Então, se você fica querendo ouvir, o problema é do cara lá. Você está querendo, tá ouvindo coisas assim. Então, aí a pessoa, olha, o que está na sua consciência? Que você deve? Eu acho que eu devo. Então, paga. Eu não vou te falar que jeito você deve pagar, não. Vai pagando e vê a forma que é melhor para você pagar isso. Você sente mal com isso, a sua consciência é que tem que estar tomando providência, né? E você sabe que você, pela sua curiosidade, também acabou participando do crime, né? Pior que eu tive que ficar calado, viu, amado? Porque foi algo assim, bem... Isso serviu muito para mim, para quando você for conversar com alguém, não fica especulando, não. Fala somente das coisas que todo mundo faz. Até bom aquela experiência que tem lá no nosso lar, né? Que André Luiz receber um conselho e eles chamavam em duplas, né? Não era sozinho. O cara falava para 2, para 3. Por isso que é importante, às vezes, nessas horas, você está conversando com 2. Quando você conversa ali em particular, né? Você não tem nenhuma prova, você não tem nenhuma assim restrição, é complicado. A gente tem que tomar cuidado. Tá? Daí para frente eu tomei mais cuidado. Porque às vezes você ouve coisa e você não pode fazer nada. Tem que tomar muito cuidado. Muito. Então, vamos lá. Alguém já viveu alguma experiência dessa? De quê? De ouvir? De ouvir um negócio assim? Então, mas é importante a gente estar ouvindo, mas quando assim, é um comprometimento maior, um crime, né? É complicado. Em outros casos, não, sem problema nenhum. Mas quando há uma confissão, né? Estou falando em termos de confissão, gente, né? Não é questão de aconselhamento nem nada. Mas uma confissão que quer fazer, chega e já te fala, ó, quer fazer uma confissão. Aí você abre o olho e fala assim, nós não temos confessionário. Nós tivemos essa prática. Agora, não, eu quero um aconselhamento, né? E o padre está protegido pela lei, né? Pela lei, né? Segundo as crenças da Igreja Católica, ele não é obrigado a Responder por nada. responder. Então, a consciência dele, pelo menos, não cobra. Não deveria, aliás. Não Daniel, antigamente eu não entendia como é que existiam ex-espíritas, aquelas pessoas que entravam no espiritismo, aprofundavam e chegava uma hora, resolvia sair, voltava a ser evangélica, voltava a ser católica. Eu nunca compreendi uma coisa dessa, que parecia que era um caminho que não tinha como ter volta mais, tanto esclarecimento, tanta verdade, né? Mas é justamente a dureza da responsabilidade que a gente assume a partir do esclarecimento
que faz muitos não aceitarem, não dar conta de tanta... É muito duro, muita responsabilidade. Não tem ninguém para te ajudar, não tem um padre para te aliviar. Não tem o capeta para você pôr culpa. É você e a sua consciência. Então, muita gente não dá conta e volta. Não estou julgando, mas eu entendo agora que às vezes a pessoa tem um nível dela de força, de resistência para encarar tanta verdade e outros não têm. Aí largam o espiritismo e voltam para as religiões que facilitam mais a vida delas. Aí hoje eu entendo mais isso. Exato, né? E acima de tudo, gente, assim, sobre isso, claro que nós precisamos de amizades confidentes, né? Que a gente muitas vezes está sofrendo sozinho, a gente precisa realmente dialogar, conversar. Isso é importante, Mas não é confissão, gente. Isso é já esclarecimento. Agora, quando a gente formaliza, né, que a igreja faz, que o Amaro citou bem aí, que é o problema. Instituição, instituir as coisas, né? Aí sim é um problema. Mas o ouvido nosso tem que estar ouvindo sempre. Eu acho que é mais ouvir do que falar. Quem é espírita está nas condições de auxiliar, ele mais ouve do que fala. Quando ele falar, ele tem que falar com ciência. Claro que vai ter as particularidades, né, que não pode ser exposta a público, a pessoa tem que falar, tem que conversar, isso é natural, né? Se a gente confia, a gente pode confiar, aquilo ali dá força ao indivíduo, né? Nós não estamos falando desse ponto, e é para ajudar, aí seria uma ajuda orientativa, conforme a doutrina espírita. Isso tem muito, a gente faz muito, né? Então, vamos lá, no 23. Eu fiz atendimento lá no centro e comecei a analisar sobre isso. Os orientadores, a gente vai para aquelas salas que nos atendem, eles só ouvem. Aí, mas o que eu entendi que é esse atendimento? Ali você está sob a proteção da espiritualidade, que está ali agindo naquele que está ouvindo e em nós. E o ambiente do centro é propício. E é um dia de tratamento, tudo montado mesmo para dar esse suporte. Mas quando você fala e uma pessoa te ouve sem falar nada, você ouve o que você está falando e você começa a perceber os caminhos para resolver aquele problema. Aí, às vezes, você ainda não está nessa condição disso, mas só de conseguir colocar para fora, expor o seu problema e você ver ele exposto e falar, nossa, isso e isso poderia ser assim, assado. E aí vem a orientação do atendente ali, no caso, o que você deve fazer para você manter uma estrutura boa, de harmonia, no lar, na vida cotidiana. Aí indicam livros para a gente ler de acordo com aquele problema que você está passando, que lá tem um ensinamento, a renúncia, a aceitação, a resignação, né? E muitos não gostam da leitura, de estudo, né? Mandam ler os romances de Emmanuel, né? Psicografado daquela série lá, há 2000 anos, tal. E aí você pega um livro daquele, você tem todas as respostas, né? E aí eu ficava questionando, por que não falam mais? Ali não você não está indo para uma terapia de um psicólogo, né? A psicanálise e tal. É um momento curto, você está sob os cuidados da espiritualidade, que estão inspirando o que o que está ali deve falar, porque, igual você falou, você tem mais que ouvir do que falar, porque a gente, se fosse assim, lá na igreja o padre manda você fazer isso, aquilo, manda, né, a penitência e tal, aquele negócio,
Quem vai para a igreja, quem vai para o centro, não teria problema nenhum. Isso é nós com a gente mesmo, né? Nós com nós mesmos. E a orientação para a gente encontrar o caminho, né? Mas a solução está em nós, não adianta a gente querer que o outro resolva os nossos problemas, né? Leila, interessante que isso que você falou agora, apareceu uma novidade agora de uns anos para cá, na área da tecnologia, que facilita um pouco a gente se escutar. O tal do WhatsApp, que é usado por todo mundo, né? E você pode mandar áudio, ele nos dá a oportunidade de você falar e até você terminar aquela mensagem, você se escutou. Quantas vezes eu já deletei e pensei, dá para ser mais leve, dá para ser mais direto, algo que não vai ofender, não vai me lindrar, dá para repensar. Você se escutar é bacana demais. Então, até nessa tecnologia está dando essa oportunidade. Quando você só pensa, você não consegue enxergar tudo aquilo do efeito final da sua mensagem que você vai falar. Quando você se escuta, é top. É isso mesmo. Também já comecei várias mensagens, pensei, fui lá e apaguei. Falei assim, não. Se tem alguém que precisa ouvir isso, não sou eu a pessoa mais indicada para falar. Eu falo em sentido de querer dar um puxãozinho de orelha, né? Isso. Aí eu falo, não, mas eu não tenho isso resolvido em mim, como que eu vou passar isso para frente? Aí apago. Legal. É importante a gente se ouvir, a gente não fala com a gente mesmo sozinho, porque acha que está ficando doido, né? Então, quando você está lá no centro, que você fala e alguém só ouve, você fala, chora, né? Desmancha, tal. Você sai dali num alívio imenso, imenso, né? Então, quando a gente se ouve, quem melhor do que eu para entender o meu problema? Ô, Leila, É bom. Oi, Flávia. posso colocar assim, não para você, né? O que o Daniel estava falando aí. Só porque você falou de terapia também, da diferença, né? Mas não é muito. A psicanálise trabalha também, não tem o saber de cada um, né? Porque cada um É uma realidade. é uma realidade, é uma subjetividade, né? Então, o trabalho também não é orientar assim, no sentido de, é por aqui, é isso, você tem que fazer. Não. É o despertar da consciência mesmo, sabe? De um encontro consigo mesmo. Então, é mais questionar, é mais fazer refletir sobre aquilo que está falando, sobre o que está sentindo, do que realmente dar um caminho. Eu acho que os caminhos são muito pessoais, né? A gente tem que descobrir as verdades e as próprias respostas, porque se não fizer um sentido interno, se não sair lá de dentro, não é verdadeiro, não se sustenta, né? Então, falou, né? A gente pode só dar, é o que você falou lá no Centro Espírita, um livro aqui, uma indicação ali, questionar algumas coisas, né? Mas por que isso? Mas o nosso caminho passa pela reflexão interna mesmo. E ninguém consegue mudar ninguém. Se a pessoa não quiser, se não tiver o trabalho de elaborar os sentimentos, os pensamentos, né? As dores, né? O sentido daquelas dores, né? A gente pode dar o ombro amigo, né? Dar o ouvido, né? Porque quando a pessoa fala, realmente, quando a gente exterioriza o que a gente pensa, às vezes até a gente se assusta com o que a gente está falando, né? Até a gente mesmo. Por isso que adolescente gosta tanto de escrever, né? Assim, aqueles diários, aqueles negócios, assim, porque está entrando em contato consigo mesmo, né? Eu sempre incentivo muitas pessoas a escrever, não só adolescente, mas todo mundo, né? Quando a gente põe no papel, quando a gente fala, a gente acaba também tendo esse olhar de fora da gente mesmo, né? É igual nós e Deus, né? Nós estamos perante Deus sempre expressando o que a gente é, né? Mas a gente não está ouvindo a voz de Deus, vamos dizer. Nós só ouve Deus quem realmente quer ouvir. Então, a verdade, ela nasce da nossa observação. Quando eu estou
querendo ver. Então, no diálogo é mais ou menos isso. O silêncio, ele fala muito alto, a gente dá pistas, dicas, e a pessoa que deve montar dentro de si a sua saída, porque ninguém vai sair para ninguém. A pessoa que tem que saber sair. Não adianta nada eu falar, ó, é assim que você sai, se ela não tem nenhuma condição ainda de fazer o que eu faço, o que o outro faz, né? Então, esse domínio tem que sair dentro da pessoa. Por isso que ouvir o outro, ouvir o desespero do outro, é deixá-lo mais expressar e colocar ele no colo ou deixar ele deitado no seu ombro, para que ele realmente se sinta confortável e você fale uma palavra de peso para ele, que aí ele vai realmente sentir bem. Então, a caridade, nesse momento, é muito importante, é você saber ouvir o outro, saber entender a dor do outro, né? O que o Chico sempre fazia, quando alguém queria um livro do Chico, né? Chegava, vamos ver o que o Chico vai falar dessa história minha. Ele contava. Trabalhe, meu irmão, continue naquela missão sua, trabalhe. Então, é assim que não adiantava nada o Chico contestar ou falar algo que seria o contrário, nada. Ele entendeu a dificuldade de quem estava buscando, mas deu a chave. Ó, agora quem vai abrir a porta é você. Pega a chave e vai lá e abre, né? Então, a gente não precisa de muitas coisas, até porque a gente já tem disponível muitos estudos, muitos livros. A pessoa, se ela quiser, ela vai... Hoje tem o tal do Google, né? Você lança uma pergunta, lança uma dúvida, você tem um punhado de respostas. Tem que tomar cuidado com o que você ouve também, né? Porque é igual na vida. Você pergunta para um dá uma resposta. Pergunta para o outro dá outra resposta, né? Então, é perigoso você também perguntar demais por aí. Então, você tem que selecionar. Você tem que aprender a fazer isso. Viver no mundo é assim. É aí que está o nosso esforço, o esforço de cada um na sua vida de progresso, a evolução. Bom dia. Só um minutinho, que eu não posso deixar, né? Fico refletindo aí a fala de vocês. Eu achei tão interessante assim, a fala de cada um, assim, nossa, mas me deu uma abertura aqui de compreensão que a gente que está na frente da gente, a gente não vê, né? Quando Amaro começou a falar das questões da religião, né, dos cultos externos, e aí depois vem, né, Guilherme, nossa, aí foi abrindo, e eu fiquei pensando sobre essa questão da gente enfrentar a gente mesmo com a gente mesmo, né? Como a Leila falou, conosco mesmo, né? E é interessante sobre essa questão do externo. E me lembrou também a questão das religiões, né? As religiões cristãs, né? Elas se dizem, né? Religiões cristãs, e fala para os seus seguidores que você só pode se sentir cristão depois do batismo, né? Isso eu ouvi a vida inteira, né? E hoje, quando eu escuto, né, quando eu vejo, né, uma família batizando uma criança, ou mesmo uma pessoa adulta que vai para outra religião que tem que batizar, né? Você pode ter sido batizado numa, mas se você for passar para outra, você tem que batizar, porque senão você não está se congregando com o cristianismo, você não é cristão. E aí nós continuamos com esse culto externo, né? E a pessoa tem que fazer isso. Se ela não fizer, ela mesma, ela está tão envolvida com isso que ela não se sente cristã. E isso hoje, né, depois que a gente começa a ter outra compreensão, né, eu me senti um pouco incomodada com isso. Claro que eu respeito, a gente não vamos conversar sobre isso, a gente não vai confrontar, né, a crença da pessoa. Mas a gente ainda continua fariseu, né? E eu achei interessante sobre essa questão do externo, sobre os homoletos, né? Você precisa de um homoleto para que você se sinta protegido, né? E a gente vê isso o tempo inteiro.
E quando o Guilherme falou, eu fiquei pensando o seguinte, é como se nós tivéssemos essa chave, né? Aí você falou da chave do Chico, né? O amuleto, você externar o que você quer internalizar, como se você tivesse uma chave. É a nossa criancice ainda, né, gente? É a nossa infantilidade. Então, você precisa do amuleto, você precisa lá da imagem do santo, porque se você não tiver a imagem do santo, né, a religião te faz você ter essa imagem do santo, você se proteger. E você ainda está tão, tão crente nisso, que a maioria das pessoas, elas não conseguem entender, né, por exemplo, um estudo da doutrina espírita, porque elas são frágeis demais, elas precisam desses amuletos. Então, é tão interessante, eu nunca tinha pensado nessa questão dos fariseus, a questão dos cultos externos, tanto que a gente ainda está assim. E aí, quando alguém chega no centro, Daniel, e pede para se confessar, na verdade, ela tá querendo esse culto externo para ela poder ter alguém, né, para ajudá-la, para aplacar a consciência dela quando o padre diz: você está livre dos seus pecados, né? E aí, isso a pessoa, inclusive, isso é complicado, né? Porque você vai continuar pecando, né? Vai continuar fazendo, né, transgressões, achando que alguém vai né? Você vai ficar com consciência tranquila. Mas o tanto que a gente ainda é infantil. E eu estou falando da gente mesmo, de todos nós. A gente ainda precisa dessa questão externa para que a gente acione essa chave interna. E a terapia, né, é um bom amuleto para isso, né? Porque você tem ali a figura de alguém fora de você, que mesmo que uma palavrazinha que fala, que te dá né, te abre, né, essa porta, já te ajuda. A gente ainda é muito criança, né? Nós estamos muito crianças ainda. Por mais que a gente tenha uma teoria bastante avançada, mas na hora de nos confrontar, como a gente ainda está lá atrás. Essa é uma reflexão minha. Obrigada por me ouvirem. Tá certo. Tá Ô, certo. Francisca, essa reflexão sua me lembrou muito o meu último dia de tratamento lá do centro, né? Foi recente agora, tem umas 2 semanas. Eu me dei alta, porque depois desse dia eu fiquei pensando muito o que aconteceu. Durante o tratamento, eu tive uma conversa assim, muito interessante com, eu acho que era o meu mentor. E aí ele me falou várias coisas e me disse isso mesmo, que eu preciso parar de recorrer à ajuda externa e começar a melhorar a mim mesma. Porque não adianta eu ficar procurando tratamento, se eu não dou conta do recado sozinha. Que eu preciso dessa como fala? Reforma íntima mesmo. E aí eu lembrei de um livro que eu comecei a ler, que foi o Reforma Íntima Sem Martírio, que na verdade foi um martírio para mim começar a ler aquele livro, porque ele já começa te dando um tapa na cara, né? Então, tudo isso que você falou me remeteu muito a essa conversa que eu tive. Sem martírio. Sem conselho. Né? Ele já começa com martírio, né? Te sentando a tapa na cara. E é bem isso mesmo, a gente quer ajuda do externo, a gente não procura a gente mesmo, né? A nossa consciência, a gente não procura isso. A gente procura, assim, o padre que vem trazer um remédio, o espírito que vem trazer um bálsamo, mas a gente não procura a gente mesmo. Cada um tem que buscar o seu cajado, né? Ele tem que caminhar com o seu cajado. E, às vezes, a gente tem erros na casa espírita, que é fazer adeptos dependentes de nós. Isso não pode acontecer, né? Então, a pessoa sentir, assim, que você é a salvação, que você é a palavra final para ela, então ela não faz nada sem te consultar. Aí você se torna um guru, né? Um guru para definir o que a pessoa deve fazer. Isso é muito ruim, quem faz isso, né? Claro que você
está numa posição em que pode dar atenção, pode socorrer, normalmente, mas você tem que se posicionar como um mero e simples trabalhador. Mero e simples trabalhador, para que a própria pessoa que está confiando no que você fala também possa se sentir força. À medida que ela veja que você é comum e que ela também é comum, ela pode aprender a andar sozinha. Então, nós temos que deixar as pessoas darem conta de caminhar sozinhas. Você não vai pegar na mão da criança eternamente. A mãe está tentando até soltar da mãozinha para ela andar, né? E assim é a postura que nós devemos fazer dentro da casa espírita, né? Então, nós escravizamos muito. Às vezes, eu já percebi, não é só em União e Amor, não, mas no movimento geral, certas pessoas colocarem uma amarrazinha naquela pessoa para que ela volte e ligue para ela, fale toda hora com ela. Não é assim. Você vai atender sempre, você vai orientar sempre para ela saber andar sozinha. Esse é um intuito, né? Então, vamos lá. O 23 aí. O 23 é uma passagem até o final dela, mas... É bem grande, né? Acho que nem vai dar tempo. Olha aí para você ver. A gente pode ler ela corrida agora e depois faz um comentário. Se ficar algum detalhe para falar, a gente estende. Porque aqui tem coisas importantes, mas a gente pode ir destacando, tá? Quem pode ler? Você vai continuar, Perinho, ou professor? Eu posso ler, Pedrinho? Está até desligado o microfone dele já. Demorou, Leila. Manda bala. Obrigada. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Lá não entrais, e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto de longas orações devorais as casas das viúvas. Tereis por isso um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que depois de o haverdes conseguido, o tornai 2 vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Insensatos e cegos que sois, a qual se deve mais estimar? Ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Cegos que sois, a qual se deve mais estimar? Ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo o que está sobre o altar. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí se assenta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem, contudo, omitirdes as outras. Guias cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis,
por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheios de rapina e impureza. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, por fora pareceis justos, enquanto por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos, e que dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, não nos teríamos associado a eles para derramar o sangue dos profetas. Acabais, pois, assim, de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como podereis evitar a condenação ao inferno? Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria, e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que tenha sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre esta raça que existe hoje. Mateus capítulo 23, de 13 a 36. O que representa esse 23? É um recado? É um recado para aquela época ou para a nossa época? Recado direto, né? Direto. Essa última parte aqui, eu lembrei da Francisca. É a Francisca que fala, eu acho que os fariseus que somos hoje ainda, né? Eu acho que é a Francisca mesmo, que de vez em quando fala isso. Nós somos os fariseus. Mas existe hoje ainda, a gente faz isso o tempo inteiro. Fica na superficialidade em vez de ir na essência das coisas, né? Desculpismos e... É isso. Não vou nem falar muito, foi um tapa na cara isso aqui. Eu ia falar isso. Podridões, não é fácil não, né? Tapa na cara. Eu vejo que aqui somos nós, os trabalhadores da última hora, somos esses fariseus hipócritas, túmulos caiados, que estamos tendo a última oportunidade mesmo. Eu acho que principalmente nos evangélicos, nos católicos, talvez eles não tenham a consciência que nós já temos, porque eles, eu acho que ainda continuam mais iludidos de que não são fariseus. Mas eu acho que nós, os espíritas, que fazemos parte dos trabalhadores da última hora, somos essa turma aqui, os sepulcros caiados, e temos consciência disso. Ou seja, eu acho que está na nossa mão realmente aproveitar os ensinamentos que a gente está tendo e reverter essa situação, né? Ou seja, a gente está com a chave na mão, só depende da gente para abrir essa porta, como trabalhadores da última hora. Mas tem muita gente que, quando lê isso aqui, acha que é para o outro, né? E o espírita não está dentro disso aqui. Tem muito espírita. Acho que é principalmente para o espírito, viu? Eu acho que o Amaro foi muito feliz na colocação dele. Somos nós que estamos vivendo o espiritismo, né? Que agimos assim, sempre pensamos que fosse para o outro, mas eu acho que quando a gente está no espiritismo, que você está tomando
conhecimentos. Que eu me identifico muito quando fala de fariseu, muito, muito, muito. Não arrepia, né? Infelizmente. A gente arrepia. A gente arrepia, porque você lê isso aqui, você vê você, então você tem que Isso tomar, mesmo. você se enquadra. Eu acho que tinha que ser fariseu e fariseia. Como é que é o feminino de fariseu? Eu acho que tem um erro aqui, deveria É a língua as universal. fariseias. O Guilherme falou que ele não entendia como que as pessoas saíam, né, do espiritismo, né? Porque que agora ele compreende. E eu não entendia como que entrava, porque assim, quando você vai tomando consciência, é sério, eu custei entrar para isso. Quando você vai tomando consciência, vai pesando, porque você tem que estar nas suas mãos, assim, tá nas suas mãos. Então é muito fácil quando a pessoa vai entrando e vai começando tomar consciência a par disso, de que depende dela. A gente vive em sociedade, cresce, caminha juntos, mas depende de cada um. Vai pesando. No início, assim, um peso constante, que se você não tiver essa consciência que esse processo depois pode mudar, pode ficar mais leve, o jugo vai ficar mais... Você não entra. É muito difícil entrar por causa disso, dessa consciência. Até você falar assim, nós estamos pagando para ver quantos espíritas realmente são espíritos que conseguiram entrar, né? Porque é muita gente que está no movimento, mas não sabe onde está, né? Então, para ele sair, é muito fácil sair da onde ele não está. Ele sai da onde ele não está. Só sai quem não entrou. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Quem ia falar aí? Então... Daniel, eu vejo que é por isso que a gente é tão melindroso e usa dos melindres justamente para cair fora. Porque a pessoa, ele tem que ser muito cabeça dura para continuar brigando consigo mesmo, aceitando essas verdades e ter a disposição, a vontade, a determinação de continuar brigando. Porque a coisa mais fácil é cair fora. Ah, o Daniel me ofendeu, então vou para outro centro espírita. Aí começa tudo de novo. Ou seja, é por isso que a gente está sempre mudando, saindo. Ou seja, a casa espírita não me agradou. A gente não se Eu acho firma, até né? que eu acho assim que ninguém ofende o outro, sabe? A gente pega como uma ofensa porque a consciência está acusando. Aquilo é para você e você não aceita. Isso aí você já acha que tá para você, né? Várias vezes eu já pensei, não aqui, né, nesse momento da minha vida, né, de uns anos para cá, mas quando eu estava bem ativa no movimento espírita, quando eu morava em Divinópolis, eu falei, não vou voltar aqui nessa casa mais. Mas eu voltei, sabe? Eu nunca deixei de ir porque eu achei que o outro estava me ofendendo. E se realmente foi para mim, porque eu precisava ouvir aquilo, né? Mas essa dificuldade a gente tem até hoje. Muita coisa você acha que é para você. E às vezes ninguém está falando dessa forma para você, né? Porque a gente precisa daquilo ainda, né? De ouvir aquilo e a consciência pesa. É o tal do melindre, né, Leila? Eu acho que isso aí se chama melindre. E eu falei isso. Porque... Nós somos tão melindrosos, né, Perinho? O melindre é uma espécie de orgulho. Então você se usa do melindre para poder sair fora daquilo que está sendo proposto para você. Ah, não, me melindrou. Não gostei do que a pessoa falou. Aí você sai fora de assumir, de pelo menos levar em consideração a observação que estão fazendo a seu respeito, né? Eu tenho certeza. Estudando Ernest Lufort, tem uma hora que ela lista os tipos de orgulhos e o melindre é um orgulho. Então, a pessoa que não é orgulhosa, a pessoa que tem humildade e tem aceitação, ela não leva por este lado e ela acaba tirando dessa circunstância o remédio que ela precisa. Mas quando a gente é orgulhoso, e quem não é, né?
aí a gente leva para o lado do melindre, fica magoado, ofendido e sai fora e vai embora. Quer dizer, perdeu a Leva para o oportunidade. pessoal, né? Eu fico Mas imaginando como é que deve ser difícil um desencarnado melindroso, né? Se aqui é Pois é. difícil, imagine desencarnado melindroso, porque a gente vai continuar melindroso. Você chega no plano espiritual, não concordo com isso, não. Você falou isso para me atingir. Então, vai ser difícil até ser morto, né? São aqueles que estão junto conosco, melindrados, né? Daniel, O fulano Oi. mandou indireta para pior que mim. do lado de lá não tem o celular, né? Não tem, né? Não tem o celular. Ué. Mas não, aqui é recolhido, a hora que você mostra, é recolhido o seu celular. Ah, não tem CPF, não tem CPF aqui mais, não. Minha riqueza, não, tudo ficou. Não tem mais nada, não. Aí eles ficam lá do lado de lá chamando algum encarnado, né? Geralmente me chamam para ir acudir esses que morrem e não aceitam. É duro. Bom, gente, então, nosso tempo já foi. Depois, na próxima semana, a gente pode até pontuar algumas coisinhas aqui, só para reforçar o que vem pela frente aqui, né? Mas tá bom por hoje. Eu sugiro que a gente faça uma releitura semana que vem. Mas pode ser. O que vocês acham? Todos concordarem. Eu acho que assim, a gente, esse texto Para é tão pontuar, né? Para pontuar. Nossa, porque tem muita coisa que está sendo falada e a gente não quer muito ouvir, não. Passa para frente. Vai passando para frente esse negócio aí. Pode pontuar. Podem pontuar. Pontuar cada parágrafo. Vamos pontuar, então. Semana que vem a gente continua. Gente, muito obrigado para todos. Obrigado, Amara. Obrigado, Lúcia, Laércio. Obrigada. Paulo, você ficou caladinho, Paulo. A Lilian ficou caladinha. É porque quem